Veja.com inicia essa semana o especial Desafios Brasileiros. A cada semana um assunto relevante para o futuro do país e que deve pautar o debate eleitoral neste ano. Neste vídeo de entrevista, o tema será contas públicas, os desafios da política fiscal e o tamanho do Estado. Ao meu lado está o economista pela FGV e analista de contas públicas da Tendências Consultoria, Felipe Salto. A gente fez uma pergunta para os nossos internautas a respeito do tamanho do Estado, do papel que o Estado deve cumprir na economia, né? Quase 68% dos participantes optaram pela alternativa da diminuição do Estado, só que com a tarefa adicional de deixá-lo mais eficiente e que ele invista mais em infraestrutura, em educação, em saúde, né? E 20%, quase 20%, marcou a alternativa de uma redução do tamanho do Estado ao mínimo possível, né? Eu queria saber como você analisa essa questão e se é realmente um desejo da população que o Estado seja menor e mais eficiente? Essa é uma discussão antiga, né? Tamanho do Estado, e que acho que é extremamente relevante, né? A sociedade se posiciona, como você mostrou, de forma a querer um Estado que seja mais presente na sociedade, porém mais eficiente. Isso é extremamente interessante, porque significa que o Estado tem um papel essencial no sentido de motivar o desenvolvimento econômico e o crescimento. Por outro lado, ele precisa atuar de forma enxuta, de forma eficiente, de forma a fazer mais com menos, a usar os recursos públicos de uma carga tributária que já é muito elevada para fazer o melhor possível. Então, o que significa isso? Prover bens públicos de qualidade e de qualidade cada vez melhor, usando cada vez menos recursos. Isso é o que se chama de eficiência, em grande medida. Agora, o Estado mínimo, que é o que esses 20% dos internautas apontam, já é algo um pouco mais rígido assim, e um pouco mais radical, que saiu, de alguma forma, da agenda, né? Até os economistas mais ortodoxos não defendem mais a questão do Estado mínimo de inexistência ou de tirar totalmente a influência do Estado e deixar o Estado o mínimo possível presente na sociedade. Por quê? Porque se sabe que, se não fornecendo bens diretos, o Estado deve atuar regulando bem. Então, agências reguladoras, que a gente está ainda incipiente nesse debate no Brasil, das agências reguladoras, elas precisam atuar de forma mais clara e mais direta para fazer com que o mercado funcione bem. Então, onde o Estado não atua diretamente, ele regula. O nosso leitor aqui, o Marco Antônio Gonçalves de Oliveira, apontou uma quinta alternativa, porque na enquete eram 4, né? Dizendo que o que ele deseja é um Estado brasileiro que seja maior, que amplie os programas sociais, que crie novas estatais e também dê apoio à constituição de grandes empresas nacionais. Só que, além disso, o Estado também tem que ser mais eficiente, mais capitalizado para investir em infraestrutura, educação e saúde. É um comentário que me chamou a atenção. É possível conciliar as duas coisas, na sua opinião? Eu acho difícil, porque a experiência passada mostra que quanto mais Estado, e quanto mais o Estado quer eleger os campeões nacionais, fazer empresas estatais atuando muito forte e aumentar esse escopo, a gente teve recentemente recriadas 11 estatais, isso é perigoso em alguma medida para o país, porque você aumenta a margem para favoritismo, para a gente voltar àqueles problemas antigos do Estado, lá da época militar, quando você tinha a visão de que o Estado era o grande indutor do crescimento econômico, né, e a iniciativa privada era o lado ruim. Então precisa um pouco mudar essa visão que a gente tem, e aí eu concordaria com a segunda parte dessa colocação do Marcos, né? E que fala que o Estado precisa ser mais eficiente, porque não dá para aliar as duas coisas, né? Se você aumenta muito o escopo de atuação, cada vez mais fica difícil você ser eficiente, né? E por outro lado, você abre margem para ampliar gastos com custeio, o peso do Estado na economia, e isso faz com que você acabe reduzindo o potencial de crescimento. O ideal é que o Estado atue onde o setor privado não tiver incentivos para atuar. Então, corrija as falhas de mercado e regule bem todo o resto da economia. Para isso está aí as agências reguladoras. Agora, eu acho que é legítima a visão de que o Estado tem que ser forte. O atual governo começou a dar uma guinada nesse sentido para um Estado mais forte. Então, é uma visão legítima, com a qual eu não concordo.
Obrigado, Felipe, pela sua entrevista. Veja, a entrevista conversou com o Felipe Salto, que é analista de contas públicas da IDS Consultoria e também economista pela Fundação Getúlio Vargas. Acompanhe a cobertura especial Desafios Brasileiros aqui no portal veja.com.